Frankenstein é um cientista brilhante que tem dedicado sua vida e estudos a gerar vida artificialmente. Depois de tantas tentativas de sucesso, ele dá a vida a uma criatura disforme que ganha consciências e vontades e que se torna aos olhos de Victor uma tormenta e aberração. O embate desenvolvido pela obra acontece entre esses dois, o criador e a criatura, seus medos, vontades e uma perseguição para entender o real significado de estar vivo. O tempo pode ser dividido em quatro: o tempo dos acontecimentos vividos por Victor, o tempo do relato de Victor, as cartas de Valdor, o tempo das cartas de Valdor, nos quais ele reproduz os relatos de Victor, e por fim, o tempo pressuposto à leitura das cartas de Valdor. O livro não especifica anos, mas se passa no século XVIII. As cartas de Valdor começam em 11 de dezembro e terminam em 12 de setembro, quando termina sua expedição, visto que ele decide voltar para casa após um encontro com o monstro ao final do livro. O melhor meio do qual a história avança é com os relatos de Victor, que narra passo a passo desde sua infância até a criação da criatura. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Foi em Genebra, cidade suíça, que a história de Victor Frankenstein começou. Nesta cidade, continha uma beleza exuberante, a qual Victor sempre encontrou paz. No livro, ele relata várias vezes o quão fica entusiasmado com aquela paisagem. A casa, em que passou maior parte da sua vida, ficava às margens de um rio e rodeada de montanhas, as quais se perdia, pensando em qual seria a origem de muitos dos seres e eventos naturais. Em uma de suas jornadas, Victor nos descreve o que seria uma das mais belas paisagens. Ainda no início, era possível ver as imensas montanhas e precipícios que pendiam, o rio que serpenteava entre as rochas e as cascatas que despencavam sucessivamente. Quanto mais avançava entre as montanhas, mais formidável se tornava o aspecto do vale. A natureza sempre foi bem descrita através das palavras de Victor. Nela, ele encontrava paz e esquecia seus problemas e tristezas. Ele admirava desde o cair e nascer das folhas entre as estações até as tempestades. O romance começa a ser narrado pelas cartas enviadas de um capitão de um navio à sua irmã, quando de repente encontram Victor Frankenstein, que enfim começa a contar a sua história. Ele conta como foi a sua vida criado por um aristocrata suíço em Genebra. Ele também tinha uma irmã chamada Elizabeth, ela era adotiva. Sua adolescência como estudante dedicado e seu interesse em ciências naturais o fez estudar alquimia. Ele foi enviado à Alemanha para uma universidade, mas antes de sua partida, sua mãe falece. Quando ele chega lá, ele procura os seus mestres e descobre sobre a geração da vida, que o faz querer criar um ser humano gigante. Ele alcançou o seu objetivo, mas ao olhar nos olhos da criatura, ele se enoja e a abandona. A criatura vaga pelo mundo, querendo saber a respeito do que ela é e por que ela está ali. Logo depois, ela encontra um senhor cego, que sem rejeitar a criatura, ensina sobre a vida. Logo depois, a criatura, ela se revolta e começa a caçar o seu criador. Ela volta a Genebra e começa a assassinar familiares de Victor. Victor sai em sua lua de mel, onde fica cara a cara com o monstro. Lá, a sua esposa é estrangulada. Victor volta a Genebra e conta ao seu pai tudo o que está acontecendo. Logo depois, o seu pai adoece e morre também. Victor, depois de tanto sofrimento, jura vingança à criatura e começa a persegui-la. Tudo isso leva aos nortes dos mares, onde é avistado pelo capitão em seu navio. A criatura invade o navio e encontra Victor Frankenstein, o seu criador. Victor começa a contar como foi tudo isso da perseguição e de suas perdas.
Durante isso, sua voz vai enfraquecendo e seus olhos vão fechando até que ele finalmente falece. E a criatura se remói por isso e por tudo que causou seu criador. O narrador é sempre um personagem, ou seja, a história sempre é narrada em primeira pessoa. Frankenstein é composto por narrativas encaixadas, com uma história dentro de outra história. Encontramos 3 níveis narrativos: as cartas de Walton para sua irmã, a história contada por Frankenstein e seus diversos relatos contidos na biografia do cientista, entre eles o do monstro. Os demais são as cartas da noiva do cientista e do seu pai, que revelam que Victor não pôde presenciar, já que seu papel de narrador em primeira pessoa só permite que ele narre algo que ele presencia ou toma conhecimento. Meu nome é Mary Shelley e nasci em 30 de agosto de 1797 em Londres, Inglaterra. Assim que nasci, 10 dias depois minha mãe faleceu. Vivi minha vida inteira com meu pai e minha irmã Claire. Em 1814, iniciei meu primeiro relacionamento com um dos seguidores políticos do meu pai, Percy Bysshe. Na época ele ainda era casado. Junto com ele e minha irmã vou para a França e começo a viajar por toda a Europa. Em uma das minhas voltas à Inglaterra, eu fico grávida de Percy. Durante os próximos 2 anos, nós enfrentamos o ostracismo, dívidas e a morte da nossa filha prematura. Nesse mesmo ano, Harriet, primeira mulher de Percy, se suicida e então acabamos nos casando. Depois fomos passar as férias com Lord Byron em Genebra, na Suíça, onde, por meio de uma aposta de quem escrevia o melhor conto de fantasmas, escrevi minha obra mais famosa, Frankenstein. 2 anos depois, eu e minha família vamos para a Itália, onde meu segundo e terceiro filho morreram antes do nascimento do meu único filho sobrevivente, Percy Florence. Em 1822, meu marido morre afogado quando seu barco afundou durante uma tempestade. A última década passei lutando contra minha doença, provavelmente causada pelo tumor cerebral que me matou aos 53 anos de vida. E antes disso, voltei para a Inglaterra, onde eduquei meu filho e me tornei autora profissional. O protagonista dessa história é Victor Frankenstein, um homem curioso que queria desvendar o segredo do mundo. Acredito que sua paixão pela ciência começou lendo livros, porém só se intensificou ao entrar na Universidade de Ingolstadt, onde ficou encantado com a decomposição do corpo humano. Logo se afastou de tudo e de todos. Passou um tempo juntando órgãos e meses para conseguir conquistar o seu sonho de criar uma raça humana pura. Porém, não deu muito certo, e ele acabou criando algo horrendo, que chamamos de criatura. Após passar uma noite com sua criação, Victor ficou tão assustado que fugiu e abandonou o lar. Falando agora sobre esse monstro, essa criatura. Uma criatura de olhos esbugalhados, uma pele amarelada e ombros desproporcionais seria o antagonista dessa história. Depois de ser abandonado pelo seu criador, descobre onde mora a família dele e assassina o inocente William, irmão mais novo de Victor. Depois disso, ele vai para a floresta e fica um tempo observando a família de Lacey, uma família de camponeses que vivia lá. Assim, ele aprende a falar, a andar e a ser uma parte humana. Depois de cuidar de Frankenstein, Henry Clerval, o melhor amigo de Victor, fica na Irlanda, onde também é morto pelo monstro, infelizmente. Anos depois de toda essa tragédia, a criatura se encontra com Victor numa floresta. Lá ele pede uma companheira. Victor aceita, porém não cumpre sua promessa. Então o monstro estrangulou a noiva de Victor, Elizabeth Lavenza, uma mulher incrível que tinha sido a imagem materna que Victor teve após a morte da sua mãe. A história do romance gótico da escritora Mary Shelley, nascida em Londres, Frankenstein, que foi influenciada por um movimento romântico dela mesma, influenciada por várias pessoas, onde tentaram fazer adaptações para que pudesse ganhar fama um pouco sobre o que aquele conteúdo passava. No caso, um romance gótico de uma mulher e um monstro, como ele era tratado naquela época. A primeira adaptação foi de James Whalley,
que ele tentou fazer subjetivamente um monstro mudo, e que ele não podia falar por primeira pessoa pela subjetividade que ele tinha perdido essa voz em algum momento da história, que foi de 1931, essa história dele, 1931, de Frankenstein. No segundo ato, que foi de Frank Rodman, de 1985, dirigido por ele mesmo, ele tentou fazer uma história onde o próprio criador dela fazia uma esposa pro Victor, e ele se apaixonava por ela em algum momento da história, e isso criou um conflito entre eles. Fazendo assim, depois ele ter matado em algum momento depois, ele matou a esposa de Victor. No terceiro ato, feito por Kennedy Branagh, também outra adaptação de Mary Shelley, ele tentou fazer quase a mesma coisa. Ele fez uma adaptação, criando também uma morte da mulher de Victor, mas não, dessa vez não pelo próprio criador, sem ser ele, o criador deles dois. No caso, ele tentou fazer uma morte, ele tentou fazer uma vida para ele, só que ela morreu. E isso retratou como se ele quisesse continuar a história de romance para ele, porque precisava. Tentou reanimá-la, e uma cena muito forte que mostra isso é quando ele dança com ela. Victor dança com a esposa dele, depois de reanimá-la, uma pessoa de estado morto, como ele estava. E é uma cena que traz um momento simples, mas complicado, assim, por assim dizer, pois eram mortos, os dois eram mortos, mas o criador queria continuar o romance deles. Por isso o romance gótico de Mary Shelley, que foi influenciada a criar até um livro, depois em 2013 foi publicado, que ela tinha feito, e isso continuou a chamar muita atenção das pessoas, como ainda hoje ainda tentam fazer essas coisas. E você vê em muitos sites assim, essas coisas que tô adicionando nosso negócio, que eles tentam fazer outras coisas também, juntando essas histórias para criar outras, como esse livro foi influenciado por outros também, dela mesma e de outros atores. By my hand, I followed the trail he left for me. A vida e a morte são dois extremos que sempre fascinaram os seres humanos. Deixar a vida e adentrar no esquecimento é até hoje motivo de medo para muitos. O Dr. Victor Frankenstein cruzou essa fronteira no romance escrito por Mary Shelley e há mais de 2 séculos fascina leitores do mundo inteiro. Quanto tempo faz que em uma noite de tempestade a jovem Mary criou sua famosa criatura? Quanto tempo? É com considerável dificuldade que eu me lembro da era original do meu ser. Quase posso escutar essas palavras serem sussurradas pela moça ao colocar a pena em contato com o papel, naquela noite escura, à luz de uma vela.
Thank you.